E eu gostaria de iniciar esse tempo tão precioso da palavra, compartilhando com você uma história que está registrada na Bíblia. E essa história, ela nos leva a cada vez mais estarmos aproximados de Jesus. E o Senhor, Ele nos desafia a cada dia a sermos parecidos com Ele. Nos desafia nas nossas dificuldades, nos levanta, nos ergue, nos coloca como coluna nesta geração, como um povo que teme ao Senhor. E eu vou usar hoje, por causa também do nosso dia especial, o tema da mensagem é uma mãe extraordinária. Existe essa mãe extraordinária? Eu quero te dizer que existe. E essa mãe extraordinária é aquela que deixa a estrutura de Jesus, que mexe com a estrutura de Jesus, que pega Jesus de um jeito que ele diz: essa mulher tem muita fé, essa mulher é ousada. E eu quero te dizer, mães que estão aqui, se preparem. Filhos que estão aqui, se preparem. Igreja que está aqui nessa noite, se prepare, porque o Senhor vai motivar muito a sua fé. E você que está nos assistindo também, eu creio que o Senhor vai trazer o entendimento dessa palavra ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. E esse texto, queridos, textos que contam a história dessa mãe extraordinária, está lá no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 15. Queridos, essa história, ela nos leva a entender o propósito de Deus nessa terra. Além de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, eu quando li essa mensagem, quando eu li essa história, eu fui muito desafiada pelo Senhor a me policiar quanto àquilo que Ele quer na minha vida, através da minha vida, porque eu sei que o Senhor nos chamou para revolucionar. E olha o que o texto do capítulo 15, dos textos 21 em diante até o 28, nos diz assim: então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava, veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. No versículo 23, observe que aqui nesse texto é algo muito interessante que eu fico: como que Jesus viu o clamor daquela mãe cananeia e ele fica em silêncio? Por quê? Eu vou te explicar o porquê que o silêncio do Senhor aconteceu neste lugar, que diz assim: Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Versículo 26, Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-los aos cachorros? Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28. Eu gostaria que você lesse comigo. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou. Só lendo essa história, só lendo este relato, a gente já aprende uma lição: que o poder sobrenatural do Senhor se manifesta quando nós clamamos. Quando você lê essa história, você observa algo muito interessante. Eu não sei se você percebeu que eu li no início, que Jesus, ele saiu da Galileia e ele foi para a região de Tiro e Sidom, que era destacado em uma cidade, onde
Ali o povo judeu não era bem visto. Havia uma rixa entre aquela nação, entre aquele povo com os israelitas. Porque a mulher, os cananeus, essa mulher aqui, eles adoravam um Deus chamado Baal. E queridos, o Senhor, Ele quando ouve o clamor daquela mulher, queridos, Ele não fala de primeiro, Ele não fala nada. Agora observe aqui, que ela diz assim: Senhor, filho de Davi. Queridos, a pessoa para chamar Senhor, filho de Davi, ela precisa já ter ouvido que Jesus veio de uma linhagem de descendência de um rei Davi, ou seja, aquele prometido, aquele que foi profetizado. Então, aquela mulher cananeia, que tinha um Deus onde eles adoravam, que chamava-se Baal, agora ela estava reconhecendo de fato quem era aquele que estava naquele lugar. E ela não perdeu a oportunidade. Senhor, filho de Davi. Ou seja, ela estava dizendo assim: eu sei quem tu és. E a minha filha, ela está terrivelmente doente, endemoninhada. A minha filha não está bem. E é por isso que eu estou aqui por ela. Mães, tantas vezes a gente levou os nossos filhos aos pés de Jesus, clamou por eles. Eu quero te dizer, continue assim, porque os nossos filhos, quem deu eles para nós foi o Senhor. Eles são herança do Senhor, um bem que Ele dá para nós. E aquela mulher, ela pega a causa da sua casa. Ela não estava conformada com aquela situação. E talvez ela já tinha recorrido a muitos lugares, a muitas coisas. Talvez ela tinha feito muitas oferendas. Talvez ela tinha feito tudo para que alguém fizesse algo para libertar aquela criança, aquela pessoa, aquela menina. E aí ela sabia e ouviu que Jesus estava naquele lugar. Tantas e tantas vezes a gente sabe aonde Jesus está. Mas muitas das vezes nós parecemos que fechamos os nossos ouvidos. Precisamos estar atentos, queridos, ao poder sobrenatural de Deus de mudar a atmosfera do ambiente em que a gente vive. Nós mães, nós pais e filhos, nós precisamos em Deus nos posicionar. Sabe por quê? Porque Ele é o filho de Davi, o prometido que veio para salvar a humanidade. Queridos, e você vai acompanhando comigo aqui algo muito interessante, que ele diz assim, em resposta, no versículo 23 do Evangelho de Mateus, capítulo 15, diz assim: Jesus não disse uma só palavra. Aquela mulher, ela estava clamando para quem? Para Jesus, mas ele fica em silêncio. Ou seja, Deus disse um não para aquela mulher naquele silêncio. Talvez você já viu Deus ficar muito em silêncio, não já? Talvez muitas e muitas das vezes você clamou, você chorou, você foi lá, lançou para Jesus o problema, a situação, e parece que Jesus não lhe ouve. Eu quero te dizer que o silêncio de Deus move tudo que está ao seu redor. Ele vai ver a sua perseverança, que o texto fala em seguida. Olha, os discípulos disseram: mande eles ela ir embora. Jesus já ia fazer isso? Jamais. Mas, pastora Neiva, um detalhe. Essa mulher, a cananeia, nos versículos que a gente leu, diz que ele não veio para os que não eram seus. Ele veio para o seu povo, para Israel. Porque, queridos, Israel é a nação escolhida do Senhor. Mas só que eles ficaram impressionados. Como que Jesus vai atender essa mulher, sendo que ela é uma cananeia, uma adoradora de Baal? A redenção ainda não tinha acontecido. Porque a partir do momento que houvesse a redenção, quando Jesus morresse na cruz, por todos nós haveria salvação para toda a humanidade. Mas aqui ainda não tinha acontecido. E aí você pode dizer: mas como que ele está fazendo isso? Ele está quebrando um protocolo. Querido, Jesus jamais abandona uma pessoa que clama por ele. Jesus, ele jamais, mãe, ele jamais vai se calar para você, te abandonar, te deixar de ouvir o som da tua
voz. Ele quer ver algo em você, a sua perseverança. E nesse primeiro não aqui, queridos, essa mulher, ela não se conformou com o silêncio dele. Olha o que o versículo 24 diz assim: Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ele afirmou, ele deixou bem claro para aquela mulher. Imagine só ela ouvindo isso de Jesus. Meu Deus do céu, parece que ele não entendeu que eu estou clamando, eu estou precisando de ajuda. Não, porque olha o que a Bíblia diz no versículo 24. A mulher aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Eu vejo aqui que parece que chegou o momento êxtase, aquele momento que Jesus queria que acontecesse. O que é? Que ela descesse e ela se prostrasse diante dele. E ela fez isso. Ela se prostrou. Agora imagine a multidão que estava vindo com Jesus, porque Jesus não andava sozinho. Inclusive, quando ele foi para lá para o norte do Tiro e Sidom, ele disse que não era para avisar para ninguém que ele ia para lá. Mas como? Aonde Jesus está, queridos, há uma revolução. Aonde Jesus passa, há uma revolução. Não dá para ficar parado aonde Jesus está. Não dá. Sabe por quê? Porque pulsa dentro de mim, de você, uma adoração a Ele. Porque nós reconhecemos quem de fato Ele é. Então não pense que se Jesus passar por um lugar, você vai ficar calado, você não vai. Porque o poder do Senhor é muito grande. E aquela mulher, queridos, ela estava tendo a oportunidade, porque ela tinha visto que o Deus que ela servia não fazia nada. Não fazia nada, não trazia libertação para ela, ao ponto dela deixar a sua filha em casa e andar um tempo para chegar aonde Jesus estava. Ela fez um sacrifício, ela foi porque ela precisava se encontrar com Jesus. Diga assim: ela precisava se encontrar com Jesus. Então a mulher aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude. Como que você reage ao não de Jesus? Qual tem sido a sua reação quando você fala para Ele tudo aquilo que está te afligindo e você não vê Ele falando nada para você? Queridos, ela reagiu da melhor forma diante do não de Jesus. Porque, queridos, na terceira vez que Jesus lhe dá um não, ele diz assim: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros? Queridos, ele estava dizendo: não é correto eu pegar o pão e dar para aqueles que são os meus, para aqueles que eu vim. Porque Jesus, ele veio para curar, para libertar, e todos que estavam ao seu redor, eles recebiam mediante a sua fé nele. Mas aí que essa mulher vem com aquela grande fé que a Bíblia fala no versículo 28. E lá diz assim: Senhor, é verdade. Senhor, é verdade. Ela já tinha recebido vários não de Jesus, mas ela entra agora em cena com o sim dela para ele, com um reconhecimento, onde ela diz: Senhor, é verdade. Disse a mulher: no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aquela mulher, ou seja, ela estava se conformando que o que viesse para ela ia receber de todo o coração, porque ela sabia de onde estava vindo. Ela sabia de onde estava ali, até o pouco que caía daquela mesa, que o cachorro comia. Ela sabia que aquele pouco estava vindo da abundância que estava aqui. Talvez para você pode ser pouquinho, mas o que vem do Senhor é o muito que você precisa para o seu milagre. O muito que o Senhor quer manifestar sobre a tua vida. E aí Jesus, ele diz no versículo 28, mulher,
sua fé é grande. Disse Jesus: seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Amém, igreja? No mesmo instante, a filha dela foi curada, na hora. Agora eu quero te dizer o efeito de tudo isso, esse posicionamento. Queridos, uma coisa que aconteceu aqui, o resultado de tudo isso que aconteceu neste lugar, foi resultado chamado sujeição e obediência. Ela se sujeitou a tudo aquilo que Jesus falou. Queridos, eu quero te dizer que aqui na terra, o inimigo pode meter pressão em você. Talvez, mãe, você tenha clamado tanto, você tem chorado tanto por um filho que vive nas drogas, por um filho desobediente, por um filho rebelde, por um filho que não lhe dá alegria nenhuma. Talvez o inimigo tenha colocado muita pressão sobre você com a doença de alguém. Eu quero te dizer que ele coloca a pressão aqui, mas ele não aguenta a pressão que vem do céu. Ele não aguenta. Quando aquela mulher diz: a minha filha está terrivelmente endemoninhada, ela está muito doente. Só que ela disse, ela não é desse jeito. Queridos, nós precisamos entender que os nossos filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Quem é o guerreiro? Somos nós, pais. E Deus nos deu como flecha para eles alcançarem o alvo. E o alvo de Deus, queridos, é certeiro. É um alvo digno de honra, onde eles serão obedientes, onde eles comerão o melhor dessa terra, onde eles vão andar pelo caminho do Senhor e não vão se desviar, porque isso é a palavra de Deus. Aquele posicionamento daquela mulher afirmou uma identidade que eu e você precisamos ter sempre como escolhidos do Senhor. Uma vez que entregamos a nossa vida a Ele, porque a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não importa, queridos, a situação ou o lugar onde você está. Aquela mulher, ela estava em um território onde não havia amizade entre judeus e cananeus. Mas ela decidiu a jogar fora toda aquela briga e dizer: não, a minha maior guerra é essa e eu vou lutar por ela. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar. Talvez muitas pessoas tenham se levantado e tenham dito para você: mãe, você que está aqui, até mesmo os filhos, que você não vai conseguir, que não haverá libertação. Queridos, o Senhor já nos libertou. O Senhor já nos sarou. O Senhor já nos transformou. Precisamos nos apropriar disso, nos sujeitando a Ele, nos obedecendo ao Senhor, aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, eles terão vida, direcionamento. Quando nós ouvimos Jesus passar, quando os sussurros de que Jesus está passando, há uma manifestação do poder sobrenatural dele. E nós não podemos deixar isso de lado. Eu quero te dizer que você e eu que estamos aqui, você que está nos assistindo, nós somos portadores de boa notícia. E quantas pessoas estiverem doentes, pessoas estiverem sofrendo, nós vamos ser o lugar, o cenário que Jesus vai passar para que elas recebam a sua bênção, para que elas sejam restauradas. Porque, queridos, eu imagino aquela mãe. Ela vivia muito tempo com a sua filha. Imagine só, uma criança, um adolescente, seja lá qualquer pessoa endemoniada. O demônio, ele tem feito as pessoas escravas. E talvez aquela mulher vivia uma vergonha dentro da sua casa, na sua sociedade, no meio em que ela vivia. E ela disse: eu não me conformo com essa situação. É esse posicionamento que eu e você precisamos ter em Cristo Jesus. Amém? E eu quero te dizer que lá em Mateus capítulo 7, olha o que diz aí, se você puder liberar. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. A sua perseverança, ela tem um resultado baseado em Mateus 7, versículos 7 e 8.
que nos diz assim: peçam e receberão, procurem e acharão, batam e a porta lhe será aberta, pois todos que pedem, todos, ele não está dizendo só aqueles que acham que podem receber, todo aquele que bate, todo aquele que bate, bate aí assim, em algum lugar aí, bate aí, bate. Bate, queridos, bate. Sabe o que significa bater? Significa você continuar firme, você não desistir, não parar, não pode parar, não desista dos seus sonhos, não pare, queridos. Uma unção de conquista está sobre a sua vida, a partir do momento em que você decide: Jesus, eu estou batendo. Jesus, eu estou aqui, eu sou aquela pessoa, Senhor, assim, 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 mas agora, Senhor, quando eu te encontrei, eu quero mudar e eu não quero mais ser assim, eu quero ser a tua filha, a tua escolhida. É uma decisão e nós precisamos nos posicionar nisso sempre, amém? E eu quero te dizer algo muito interessante, baseado nisso aqui. O silêncio daquela mulher, o silêncio de Jesus para aquela mulher, poderia ser algo, né, que muitas pessoas diziam: meu Deus, por que ele não faz nada? Para ele era algo que ele estava querendo mudar a situação. E eu quero te dizer que muitas das vezes, quando ele vê atitude no teu coração, ele vai instigar você, porque eu estou falando algo que eu vivi. O Senhor me fez passar por algo muito difícil. E quando eu orava e pedia para o Senhor mudar aquela situação, e eu sentia no meu espírito, eu dizia: por que Ele não me diz nada? Por que Ele não fala nada? E aí eu comecei a orar e eu disse: eu vou continuar. E eu fui, queridos, continuei orando, continuei buscando. E quando foi no dia que eu menos esperava, Ele disse: lembra do dia em que tu bateu? Lembra do dia em que tu buscou? Eu quero te dizer que chegou agora a hora de tu receber aquilo que tu estava buscando. E eu quero te encorajar. Quantas mães nós temos hoje aqui? Levante sua mão bem lá em cima. Olha, mãe, você é forte, você é valente, você é guerreira, e Jesus está com você. Amém? Agora, os filhos. As mães que, vamos dizer, só as mães ficam, é filho, mas fica de... Cadê os filhos? Levante a mão. Levante bem alto. Filho, honre seu pai e sua mãe. Porque o amor que Deus colocou no coração deles por você é algo inexplicável. É algo extraordinário. E o que as suas mães puderem fazer por vocês para te verem felizes, elas vão fazer. Não vão, mães? Claro, no Senhor. Elas vão. Sabe por quê? Porque o que elas receberam é muito além do que uma dor na hora do parto. Do que dores, angústias, momentos de tristezas, do que problemas, é muito maior, é muito além. E eu vou te dizer um segredo, filho. Sabe como é que elas vão te mostrar aquilo que você precisa receber? De joelho, orando por você. Talvez você tenha pedido algo para sua mãe e ela não lhe deu. E aí você diz: ah, mamãe, a senhora é muito ruim, não é verdade? Ela não é ruim. Estão rindo, né? Ela não é ruim, não. Eu não sou uma mãe ruim. Não sou. Sabe por que eu digo que eu não sou? Porque eu sei o melhor de Deus para a vida dos meus filhos. E queridos, e a melhor coisa que eu dou para eles todos os dias é a minha oração ao Senhor. Onde eu apresento a minha casa diante do Senhor, porque eu sei das necessidades dela, e eu coloco para aquele que pode cuidar perfeitamente. Mães, não
parem de orar pelos seus filhos. Eles precisam muito de vocês. Por quê? Porque eles vão também se tornar pais. Eles vão saber o caminho correto. Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso é mérito de quem? De Deus sobre a vida dos pais. Filhos, é difícil a caminhada? É, mas eu quero te dizer que tem alguém que não vai largar a tua mão. Vai ter os buracos, vai ter os impedimentos, que você vai ter que passar por perto deles, mas alguém vai estar segurando na tua mão e te conduzindo, dizendo: vem aqui que o caminho é esse. Não passe por aí, porque você pode cair, bora desviar. É isso que o seu pai e a sua mãe vai fazer em nome de Jesus. Amém? E eu quero declarar sobre a sua vida a palavra de Deus, porque o Senhor é quem transforma todas as coisas. E queridos, uma coisa muito interessante, que quando eu estava meditando nessa história da mulher cananeia, ela poderia muito bem sair dali praguejando, falando mal. Quem é esse que todo mundo que diz que faz milagre, mas não quis nem me atender, não quis me curar? Não, ela decidiu perseverar. Ela decidiu permanecer naquele ambiente onde muitos não estavam dando atenção para o que ela estava clamando, mas Jesus deu. Muitas pessoas que estão ao seu redor parece que não vão dar nada para o teu clamor. Tipo assim, pode clamar, não tem jeito, mas Jesus está ouvindo e Ele vai te dar o direcionamento em nome de Jesus. Você crê dessa forma? Amém? Você crê? E eu quero te dar uma boa notícia, que o mesmo Jesus do passado é o mesmo do presente. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, e Ele sabe todas as suas necessidades. Talvez você tenha clamado, você não consegue sair do lugar onde você está, vivendo uma crise, vivendo um tempo difícil. Clame lá onde você está, porque Ele vai te ouvir. E o milagre ele vai chegar até você, porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe que você tem clamado em lugares onde as pessoas não veem, não ouvem, mas Ele ouve. Continue apegado em Jesus. Continue ao lado dEle, não solte a mão dEle por nada, porque Ele vai trazer sobre a sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Amém? E uma coisa muito interessante, que nós, uma vez que decidimos ter um contato com Jesus, manifestando a nossa entrega para Ele, confessando Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele sabe perfeitamente que nós somos falhos, que nós somos pecadores, porque Jesus, Ele sabe de tudo isso. Mas uma vez que nós reconhecemos nele a transformação, que nós reconhecemos nele o milagre, que nós reconhecemos nele a provisão, isso faz com que a gente tenha acesso a Ele. Porque, querido, se nós não nos posicionarmos como pessoas que entendem a missão de Jesus nessa terra, por quê? Porque o diabo, infelizmente, ele jamais vai querer que você seja feliz. Porque a missão dele é roubar, matar e destruir. Eu quero te dizer que a missão de Jesus é dar a vida eterna. Ela não se baseia somente pelo que é terreno. O Senhor, Ele está aqui nos preparando. Nós estamos aqui nos munindo, nos preparando, porque para nós há algo muito melhor do que o que nós estamos vivendo aqui. Um céu, uma morada eterna. E nós e os nossos filhos estaremos todos adorando a Jesus. Mas eu quero te dizer, aguenta firme. Aguenta firme. Não desista, continue, persevere, porque o Senhor quer te entregar o melhor em nome de Jesus. Amém? Continue, porque o Senhor quer entregar o melhor para o seu filho, para a sua casa, porque Ele sabe o que você precisa. Amém? E este é um momento muito precioso,
E eu gostaria de encerrar esse tempo agora, e que você prestasse bem atenção no que o Senhor quer fazer na sua vida. E Ele não tem recado para dar para você. Ele tem uma palavra baseada em princípio. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achados, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém, igreja?